Honra ao Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Então, eu lhes transmito, a todos, todas as minhas bênçãos e escuto tudo que vocês têm a perguntar-me. Questão: qual é a prioridade, hoje? Mas o mais importante dos elementos é você e sua consciência, totalmente despojada de todo o resto, porque, quanto mais as horas passam, mais a luz acumula-se sobre a Terra e mais vai tornar-se fácil entrar, de algum modo, e deixar entrar a luz, o Cristo, a luz branca, deixar entrar essa nova consciência, na condição de que vocês ali não coloquem seu grão de sal, se pode dizer assim. A vontade, as questões, as interrogações, os medos, os questionamentos. E por que sinto isso, aquilo? E por que isso me faz isso? E por que vejo isso? Etc. Se vocês acolhem totalmente o Espírito de verdade que chega, o Paráclito, se quiserem, tudo acontecerá à maravilha. Quando vocês tiverem passado ao outro lado, aliás, vocês dirão, mas era tão simples assim. Sim, eu lhes esclareço, de qualquer forma, que nós tivemos um pouco a fazer para desconstruir um pouco todas essas ilusões e esses envelopes isolantes. Isso não é feito em um minuto, mas nós o fizemos, todos juntos. Questão: a que correspondem as trombetas no céu? O que é que faz uma trombeta? Faz a música, digamos. Há, na Bíblia, as trombetas de Jericó, que fizeram derrubar os muros. Aí, há trombetas que fazem desabar a terceira dimensão. Questão: isso corresponde a quê, como fenômeno físico, para nós? De seu ponto de vista, é a modificação da propagação acústica do ar, ligada à irrupção das irradiações cósmicas e à ruptura da ionosfera. Questão: isso corresponde ao que se chamam os ventos cósmicos? Perfeitamente. Todos aqueles que estão despertos, ao nível de uma das coroas, estritamente nada tem a temer desse som. É claro, é um som, digamos, um pouco irritante para aqueles que não estão abertos, não é? Porque é a irrupção, justamente, do desconhecido. E vocês sabem que o ser humano, enquanto não está na diligência específica do despertar, frequentemente, quanto mais ele avança na idade, mais ele busca coisas conhecidas, as certezas. Aí, é claro, é a irrupção de algo de totalmente desconhecido na realidade comum. Questão: a atenção e a consciência bastam para trabalhar no desenvolvimento dos triângulos dos Ayota Kodesh na cabeça para o coração? Sim, se vocês são humildes, se são simples, se são transparentes e se estão na infância, isso basta, amplamente, porque o período o quer. Isso não era possível há ainda 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Mas, neste período específico de ápice, no qual vocês entraram desde alguns dias, tudo é possível. Agora, está claro que, se vocês revelam os triângulos elementares, passando dos triângulos da cabeça, por exemplo, ao ponto humildade, mas a humildade é-lhes desconhecida, isso não serve para grande coisa. Questão: o arcanjo Uriel falou-nos da fusão de 4 éteres, poderia desenvolver? Os 4 éteres. Cada elemento, cada Ayota Kodesh, cada parcela, cada célula é constituída dos 4 éteres, ou seja, uma parte de terra, uma parte de água, uma parte de ar e uma parte de fogo. Esses 4 éteres, ou esses 4 elementos, esses 4 querubins, Ayota Kodesh, chamem como quiserem, os 4 cavaleiros do Apocalipse, também, quando se reúnem, eles criam o que foi dito, o que quer dizer que é a alquimia deles, por intermédio de um 5º elemento, que é o éter, justamente. Nós dissemos, há algum tempo, que a Terra estava privada desse éter, ou seja, do verdadeiro éter que era o elemento que reunia os 4 éteres. Esse éter foi retirado pela falsificação. Foi ele que voltou, que se instalou. É aquele que havia sido anunciado, porque era o papel dele, por Sri Aurobindo, quando ele falou, em 2009, da primeira fusão dos éteres que foi realizada sobre a Terra, e que se amplificou, de modo considerável, a partir deste ano.
O que quer dizer que é um momento muito preciso, em que eu comecei a poder dizer-lhes que era agora, porque a fusão dos éteres estava realizando-se, tanto em seu corpo como sobre a Terra, preparando o retorno da luz branca, que correspondeu a todas as modificações que vocês têm visto, ou seja, as chuvas de partículas adamantinas que se acumulam em espécies de nuvens, no céu, à noite, a modificação da luminosidade das estrelas, dos planetas, as modificações, é claro, corporais. Tudo isso, vocês viveram. Agora, são as núpcias, ou seja, a luz que vocês têm visto no exterior, a visão etérea que se desenvolve em alguns, a visão do coração, todos esses elementos, agora, encontram sua resolução final. É o fogo de artifício. De fato, os 4 elementos sobre a Terra haviam sido como separados. Agora, eles se reúnem. Questão: o que desencadeia o fato de que a Terra vai mover-se? É um conjunto de fatores. É a radiação do Espírito Santo que é retransmitida pelo Sol central, Sírius, que chega sobre a Terra desde dezenas de anos. É a ação de Miguel e das partículas adamantinas e da radiação do ultravioleta. É o alinhamento com o centro galáctico de todos os universos, Alcione. É a ação dos mensageiros cósmicos, ou seja, a estrela que anuncia a estrela. É um conjunto de fatores que permite a Terra liberar-se de seu confinamento. A Terra foi comprimida, de algum modo, e vocês também, nós fomos, todos, comprimidos pelo que são chamadas as forças gravitacionais. Nós fomos confinados. Essas forças gravitacionais estão modificando-se profundamente, e isso vai desencadear o quê? Uma liberação. A Terra, como eu disse, vai passar de 7.000 km para 10.000 km. Um crescimento enorme. E esse crescimento de volume, de diâmetro, de raio, é ligado à liberação de forças confinantes ligadas aos 3 envelopes isolantes, que começaram a rasgar-se, já, há alguns anos. É claro, agora, a pressão do que se chama o sangue da Terra, ou seja, o magma terrestre, assim como a pressão de seu sangue, faz como um balão, começa a exercer pressões enormes, desde a liberação do núcleo terrestre, do núcleo cristalino da Terra que, como dizer, começa a empurrar do interior para o exterior. Como em vocês, empurra de trás para frente, e, também, as pressões que vocês sentem. A pressão da radiação, como foi chamada, e, em particular, a radiação do ultravioleta, que é um momento em que Miguel fundiu-se com o espírito solar, Cristo Miguel. Questão: tive a impressão de viver como movimentos de ioiô, com coisas que voltam à superfície, frequentemente não muito agradáveis, com uma impressão de regressar. É apenas uma impressão, são as últimas coisas que se eliminam. A quantidade de luz que lhes chega é colossal. A luz afasta tudo o que é sombra. Ela se estabelece, como se disse. Não é um combate. Mas há coisas, lembrem-se, que vocês haviam acumulado sob o tapete. Em seguida, retirou-se o tapete, mas vocês haviam, de qualquer forma, conseguido acumular a poeira. São as últimas poeiras que surgem, vocês têm apenas que olhá-las. Questão: qual é a melhor atitude quando se está nesses movimentos? Vocês têm apenas que observar. Vocês não são o que se elimina, vocês não são a cristalização. O que lhes aparece e que lhes enlameia a consciência são coisas que passam. Esses mecanismos de ioiô, esses mecanismos de noite escura da alma, para alguns, nós dissemos para não identificarem-se, é a ação da luz, nesse momento. Portanto, vocês observam isso, mesmo se dá a impressão de dar-lhes coragem. Quando vocês tiverem começado a tomar coragem, vocês irão ao coração. A luz é muito, muito inteligente, vocês sabem. Vocês ainda não têm ideia do que isso faz. Questão: as núpcias de luz vão durar até quando? Então, aí, vocês viverão as núpcias de luz, que começam, como lhes disse Maria, esta noite. Nota: ver canalização de Maria, de 26 de setembro. Isso começou, portanto, para vocês, às 19 horas, um pouco antes. Isso vai prosseguir, é a festa. Uma festa não dura apenas um momento dado. Mas vocês não estão todos ainda no salão de festas, não é?
Há quem ainda tenha o rabo de fora. Portanto, isso vai durar certo tempo. Mas a festa, as núpcias celestes, a porta posterior volta a fechar-se. O que isso queria dizer? Isso quer dizer que vocês não podem mais ir de uma a outra. É o que lhes disse, também, Maria, há pouco. Isso não quer dizer que a graça para. Isso quer dizer que tudo está consumado. Quer dizer que vocês estão em tal etapa, e, agora, é preciso ir. O que quer que vocês tenham a viver, é preciso vivê-lo. Aí está o que isso quer dizer. Portanto, as núpcias de luz, a graça, vai, agora, invadir e preencher suas vidas, a partir do instante em que vocês rendem as armas, aquelas do ego. Portanto, naquele momento, nada mais há a fazer do que viver a luz. Vocês são a luz. Isso, muitos arcanjos, as estrelas, explicaram-lhes. De momento, vocês viram a luz no exterior, as partículas adamantinas. Vocês as viviam ao nível dos chakras, nas lâmpadas, nas coroas, se preferem. Hoje, vocês se tornam a luz, e o corpo de existência está muito próximo. Maria está aí. Nós estamos com vocês. O canal de comunicação está totalmente aberto. É isso que permite, se vocês quiserem, que o salão de festa seja aberto. Aí está o que isso quer dizer. Mas jamais se disse que esse salão de festas, essas núpcias de luz, iam inscrever-se num tempo limitado. Do mesmo modo que as núpcias celestes, alguns as viveram bem antes que elas fossem anunciadas, por Miguel e por nós, já há 20, 30 anos. Em contrapartida, vocês foram cada vez mais numerosos a vivê-las, mesmo ainda agora, lendo os casamentos celestes, vivendo-os hoje. As núpcias de luz começaram hoje, pouco antes de 19 horas. Portanto, as núpcias de luz podem começar. Mas vocês sabem, há os que vão arrastar-se ao bufete, e outros que vão dançar, imediatamente. Outros que vão esperar, ainda um momento, para ver se é, verdadeiramente, a festa etc, etc. Mas as núpcias de luz são lançadas. Houve a nova aliança, vocês se lembram, no ano passado, 29 de setembro, realização da Merkaba interdimensional coletiva, ativação da nova triunidade, Isis, Cristo, Miguel. Agora, fusão da triunidade na unidade. Tudo está consumado. Resta-lhes, apenas, dançar. Portanto, vocês estão, todos, quase no salão de baile. É claro, aqueles que não querem dançar, não se vai fazê-los dançar à força. Questão: como vai manifestar-se a dança, se retoma a sua imagem? Isso será a cócega sob os pés para uns. Para outros, será a revelação fulgurante da luz. Para outros, será a presença de uma estrela ao lado deles, que vai sussurrar-lhes palavras doces no ouvido. Vocês terão presenças. Vocês vão, verdadeiramente, penetrar a interconexão da dimensão na qual vocês ainda estão e a nova dimensão. Dois mundos aproximaram-se e estão em equilíbrio. Equilíbrio dinâmico. Portanto, é por isso que é necessário ter a casa limpa. Questão: falando de casa limpa, quais seriam as prioridades da limpeza, hoje? Sobretudo, parar a bicicleta, nota, o mental. Vocês não poderão compreender o que vai acontecer, vocês poderão apenas vivê-lo. E, para vivê-lo, é necessário estar dentro. Se vocês querem compreendê-lo, vocês se colocam, automaticamente, fora. Deixem-se levar, deixem-se portar pela alegria que está aí. O que quer que aconteça em sua vida, ao redor de vocês, no outro extremo do planeta, é a alegria que é a realidade. Tornem-se borboleta. Não vejam como a lagarta, porque isso vai parecer-lhes terrível. Mas, para a borboleta, é uma liberação total. E, depois, com a música, ou seja, com a luz, tudo passa melhor, não é? Lembrem-se do que diziam nossos amigos orientais, entre os anciões. Tudo é maia, ilusório. Portanto, não deem peso à ilusão, uma vez que a ilusão se vai. Vocês não vão lamentar a ilusão, de qualquer forma. Sim, se esse mundo é ilusão, isso quer dizer que vocês também, vocês são uma ilusão. Nós não. Vocês estão do outro lado do espelho. Questão:
Restam ainda muitos mundos como o nosso, confinados na ilusão. Há ainda aproximadamente a metade dos sistemas solares, por volta de 50, que haviam sido contaminados, que restam a liberar. Mas isso irá muito rapidamente, agora. Questão: os intervenientes que nos acompanham atualmente permanecerão conosco até o fim desta dimensão? Sim, há quem prepara-se para partir, são os intraterrestres, é claro. Mas nós acabamos de chegar. Vocês querem que se volte a partir agora. Nós acabamos de chegar aqui, nesta dimensão, perto de vocês. Questão: como vai evoluir a Terra com essa luz? É necessário abandonar essa espécie de visão linear da luz que chega sobre a Terra e que dá um novo desenvolvimento, digamos, a terceira dimensão. Disseram-lhes que o confinamento estava terminado. Isso quer dizer o quê? Que toda a Terra está liberada. Isso quer dizer que todos os habitantes vão reencontrar, de um modo ou de outro, sua multidimensionalidade, seja, ainda, num corpo carbonado, por necessidade de experiência, mas unificado. Nos mundos unificados não se tem necessidade, como eu disse também, há 2 dias, de tudo o que existe sobre esta Terra. Não se tem necessidade de família. Não se tem necessidade de sogra. Não se tem necessidade de patrão. Não se tem necessidade de dinheiro. Não se tem necessidade de energia, dado que vocês estão conectados à fonte. Vocês não têm necessidade de comer. Vocês não têm necessidade de fazer filhos. Vocês querem, a todo custo, que sua visão estreita de seu cérebro corresponda a todas as dimensões. Nós sempre dissemos que as leis do espírito, estritamente, nada têm a ver com as leis desse mundo. Porque vocês querem transpor o que conhecem aqui a outros lugares? Isso não pode ser assim, é impossível. Tudo que era confinamento, ou seja, a carne, as relações, quaisquer que sejam, a hereditariedade, os filhos, a sogra, como eu disse, o ex-marido, a ex-esposa, os filhos de um, os filhos do outro, tudo isso não existirá mais. Mesmo se vocês queiram perpetuá-lo, vocês não poderão. Quando vocês morrem, será que carregam seu talão de cheques? Será que vocês carregam seus filhos, quando vocês morrem? Vocês nada carregam, parece-me. Portanto, quando vocês vão a uma nova vida e a uma nova dimensão, por que é que vocês querem carregar com vocês o que não pertence a essas dimensões? Porque vocês querem levar a ilusão à verdade. Quem lhes disse que havia dinheiro, notas? Quem lhes disse que havia uma sogra, nas outras dimensões? São projeções que vocês fizeram. Nada há de tudo isso. Na luz, tudo é livre. Questão: o que é que diferencia um espírito de outro? A consciência. Vocês são o espírito. Miguel não é Uriel. Quando vocês são multidimensionais, vocês estão por toda a parte. Não há qualquer limite do que quer que seja. Vocês se fundem com a fonte, como com todas as partes da fonte. Vocês estão em tal dimensão e em tal outra dimensão, em tal espaço e em tal outro espaço. Vocês não estão confinados, e é isso que vocês não podem compreender porque, quando vocês estão nesse corpo, aliás, eu já disse, as pessoas que morriam antes, no lado astral da matriz, elas queriam continuar a fazer a mesma coisa. Um pedreiro continuava a construir paredes. Por mais que se dissesse a ele que não havia paredes, ele continuava a construir paredes. Mas a consciência, se ela é livre, porque ela seria dependente de sua pequena pessoa, de seu pequeno corpo. Tudo isso não existe, é uma ilusão crer que isso existe. Nós viemos resolver, com vocês, sua própria ilusão, suas próprias projeções, seus próprios medos. Questão: qual é a diferença entre as terceiras dimensões, unificada e dissociada? A 3D dissociada são vocês. A 3D unificada são corpos carbonados, mas religados à fonte. Vocês não estão religados à fonte, exceto se sua coroa radiante esteja aberta. Portanto, os seres humanos que não estão religados à fonte serão alimentados pela fonte.
Portanto, tudo que vocês conhecem da 3D dissociada, as leis de ação-reação, as relações da carne e do sangue, não tem razão de existir assim que a fonte esteja presente. Há muito numerosas moradas que estão prontas para acolher os humanos que queiram ir ainda juntar-se a 3D. Há milhares, e ainda sou modesto, de sistemas solares que têm dimensões de 3D unificada. Questão: poderia desenvolver sobre as núpcias de luz? As núpcias de luz é a confrontação com sua multidimensionalidade, tanto a sua como a nossa. É a confrontação com os anjos do Senhor. É a confrontação. Quando digo confrontação, não é um combate, é a evidência de tudo isso. É a chegada dos raios os mais potentes do Sol e os mais velozes do cosmos. É a irrupção dos raios gama. É a transformação da matéria, a transmutação da matéria. São os véus do coração que se rasgam. É que tudo o que estava em vocês, mesmo aqui presentes sobre esse mundo, confinados, vai rasgar-se de um só golpe. E, de acordo com as experiências que vocês têm a efetuar, as núpcias de luz vão levá-los a viver a ausência de distância, a ausência de separação, estados de êxtase extremos, estados de vibrações extremas ao nível do corpo, modificações extremamente brutais e violentas de sua consciência, que vão, talvez, no primeiro tempo, acentuar os mecanismos de yo-yo. Vocês vão passar, cada vez mais rapidamente e cada vez mais facilmente, sem o querer, mesmo, às vezes, dessa consciência ao seu corpo de existência ou à consciência unificada. Vocês vão viver momentos que correspondem aos 3 dias, mas de maneira intermitente. Nota: fenômenos de êxtase. Vocês vão viver momentos em que estarão completamente na luz, incapazes de moverem-se, incapazes de fazer o que quer que seja. É extremamente importante. As núpcias de luz é aceitar a luz. Vocês podem viver as núpcias de luz apenas se, no momento em que a luz está aí, vocês entram na dança. Quando a luz chegar a vocês ou ao planeta, vocês não vão dizer: espera, não terminei meu dia de trabalho. Ou, espera, não terminei minha refeição. Não? Vocês viverão o que tem a viver com a luz. As núpcias de luz é viver as núpcias de luz, é compreender e aceitar que vocês nada podem compreender, mas que, se aceitam viver o que há a viver, vocês o viverão numa alegria inacreditável. E que, se vocês se opõem, isso vai fazer mal. Agora, aqueles que não têm as coroas abertas, então, eles, eu repito, há pessoas que, de repente, vão abrir-se à luz. Foi dito: os primeiros serão os últimos. Porque os primeiros, talvez tivessem a cabeça um pouco mais dura, portanto, abriram-nas há muito tempo. Após, os últimos, isso vai passar, como vocês dizem, como uma carta no correio. Tudo se pode ver. Portanto, as núpcias de luz é, verdadeiramente, o reencontro, não vibratório, ao nível das coroas, não a revelação da luz, ao nível das portas, das cruzes e da redenção, que vocês viveram. Não é, unicamente, um processo vibratório de algumas zonas ou do conjunto do corpo, não é a ignição do fogo do coração ou do canal do éter. É bem mais do que isso. É a consciência que reencontra a consciência unificada. É a consciência que reencontra a luz e a multidimensionalidade. É a consciência que reencontra Maria ou uma das estrelas ao seu lado. É tudo isso, as núpcias de luz. Então, é claro, vocês podem, efetivamente, imaginar que há irmãos e irmãs que não querem, absolutamente, essa luz. É a escolha deles, é a liberdade deles, é a experiência deles. Mas as núpcias de luz estão aí para todo mundo. Portanto, o que vai acontecer e que começa a acontecer é: 1. A intensificação das vibrações. 2. A ativação das coroas não ativadas, a percepção vibratória da luz em todo o corpo, em todas as células, as manifestações da consciência que vão mudar, a percepção de outras consciências, que será diferente. Vocês vão aperceber-se de que, a despeito de vocês, a transparência vai instalar-se. Já, alguém que está aberto ao nível do coração, tem a visão do coração. Vocês nada podem esconder dele. Vocês podem dizer-lhe, com grandes sorrisos, uma frase e ele verá, no interior, o que vocês são.
Mas isso vai funcionar nos dois sentidos, agora. Isso será cômico, nos primeiros tempos. O ser humano tem o hábito de tudo esconder, mas isso não poderá mais ser escondido. Portanto, vai-se, efetivamente, rir. Enfim, vocês vão, efetivamente, rir, talvez amarelo, em alguns casos, Mas isso faz parte da transparência. É isso a luz. O fogo do coração, a instalação de Cristo vem cortar, verdadeiramente, o que não é a luz. E vocês não poderão fazer diferentemente do que ver e viver, em consciência, o que há para viver. Questão. Durante a intervenção de Maria, senti, ao nível de Kiristi, e subindo ao longo das omoplatas, uma forma de ruptura, como se as costas da lagarta que se rasgassem para começar esse processo de borboleta, é perfeitamente exato. Por onde ela se rasga, a lagarta? Por aí. Questão. Sua presença poderá mesmo ir até um contato visual. É claro. Assim que nós tivermos terminado com como dizer, essas malhas elétricas da Terra, tudo irá muito bem. De momento, posso mesmo dizer que, se muitos de vocês não nos veem ainda unicamente, porque existe esse mascaramento, essa interferência elétrica e eletrônica. Questão. É a visão do coração que nos permitirá vê-los. A visão etérea que alguns têm. Questão. Como abrir a consciência daqueles que não conhecem tudo isso? Mas um ser que quer viver a experiência da não-luz, mesmo se lhe pusessem o Cristo à frente, visível, ele o crucificaria. Isso já foi feito uma vez. Porque você quer, a todo custo, que as pessoas vão para onde elas não querem ir. Com qual direito você quereria que as pessoas fossem para a luz? Mesmo a fonte não faz isso. Em nome de que você quereria que todo mundo fosse à luz? Cada um é livre. A liberdade é total, mesmo para aqueles que recusam a luz. E não os julguem, não os condenem, mas deixem-nos viver o que a consciência deles tem a viver. Não se mudam as pessoas do exterior. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros amigos, vou desejar-lhes uma excelente noite. E eu lhes digo até muito em breve, e todo o meu amor acompanhe-os. Até breve.